Em 1937, Napoleon Hill estava no seu escritório em Nova York quando um envelope chegou sem remetente. Dentro, apenas uma página rasgada de uma Bíblia antiga com o Salmo 37 e uma anotação à mão. Hill, você passou 20 anos estudando como os ricos pensam, mas perdeu o óbvio. A resposta sempre esteve aqui, AC. Era a letra de Andrew Carnegie, que havia morrido 19 anos antes. Hill ficou perturbado. Como Carnegie poderia ter enviado aquilo? Mas quando começou a analisar o Salmo, com a mentalidade de quem havia entrevistado 500 milionários, viu algo que o deixou sem dormir por semanas. Cada versículo descrevia exatamente os padrões mentais que ele havia documentado nos homens mais ricos da América. Não era coincidência. Era como se Davi tivesse escrito um manual de prosperidade disfarçado de oração. O versículo 7 diz: "Descansa no Senhor e espera nele." Mas Hill percebeu que a palavra hebraica para descansar é damã, que significa literalmente parar de lutar contra. Todos os milionários que ele entrevistou haviam chegado a um ponto onde pararam de forçar as coisas e começaram a trabalhar com princípios naturais de abundância, não contra eles. Henry Ford havia contado para Hill: "Parei de tentar convencer investidores e comecei a agir como se o dinheiro já fosse meu por direito." John D. Rockefeller disse algo similar: "Deixei de mendigar oportunidades e comecei a me comportar como alguém que as merece." Ambos estavam, sem saber, aplicando o versículo 7 do Salmo 37. Mas aqui está o que vai te chocar. O Salmo 37 não está falando sobre paciência passiva ou resignação religiosa. Está descrevendo um estado mental específico onde você para de operar a partir da escassez e começa a funcionar a partir da abundância. É uma mudança neurológica que pode ser medida em laboratório e que todos os ricos fazem naturalmente. Davi não era apenas um rei, ele era o homem mais rico do mundo antigo. Suas campanhas militares não eram sobre conquista territorial, eram sobre controle de rotas comerciais. Ele entendia que prosperidade é um sistema, não um acidente. E ele codificou esse sistema no Salmo 37 de uma forma tão sutil que sobreviveu 3.000 anos sem ser descoberto. Napoleon Hill não era apenas um escritor motivacional. Ele era um investigador obsessivo que dedicou sua vida a desvendar por que algumas pessoas criam fortunas enquanto outras vivem na mediocridade. Quando Carnegie o desafiou a descobrir a fórmula do sucesso, Hill não imaginou que a resposta estava escondida nas escrituras há milênios. Hill cresceu numa família pobre na Virgínia rural, onde a Bíblia era o único livro que possuíam. Sua avó lia o Salmo 37 todas as manhãs, mas sempre com lágrimas nos olhos, como se fosse um consolo para quem aceita a pobreza como vontade divina. Hill odiava essa interpretação. Se Deus quer que sejamos prósperos, por que Ele não nos ensina como fazer isso? A resposta veio quando ele percebeu que Deus já havia ensinado. Davi era um exemplo vivo de alguém que saiu do nada e construiu um império. Ele não era apenas um pastor de ovelhas que virou rei por sorte divina, era um estrategista genial que usou princípios específicos para acumular riqueza e poder de forma sustentável. Hebreus 11:33 diz que Davi, pela fé, conquistou reinos, praticou a justiça e alcançou promessas. A palavra alcançou no grego original é epitunrano, que significa atingir um alvo através de método sistemático. Davi não estava esperando milagres caírem do céu. Ele estava aplicando leis universais de prosperidade que funcionam independente da sua crença religiosa. Hill descobriu que todos os milionários que entrevistou seguiam inconscientemente os mesmos princípios que Davi havia codificado no Salmo 37. Eles tinham uma relação específica com o tempo, com o dinheiro, com as oportunidades e com as pessoas. Não era personalidade ou sorte, era método. Thomas Edison estudava a Bíblia todas as manhãs.
não por religiosidade, mas porque encontrava nela padrões de pensamento que funcionavam na prática. Henry Ford mantinha uma cópia do Salmo 37 na sua mesa e dizia que aquele texto continha mais sabedoria sobre negócios que qualquer livro de economia da época. A verdade que Hill descobriu é esta: o Salmo 37 é um algoritmo de prosperidade disfarçado de oração. Davi sabia que se ele revelasse abertamente como criar riqueza, os poderosos da época destruiriam o texto. Então ele escondeu a fórmula numa linguagem religiosa que sobreviveria aos séculos. E funcionou. Você já acordou às 3 da manhã com aquele aperto no peito, calculando contas na cabeça? Já sentiu aquela sensação de estar correndo numa esteira, gastando energia, mas chegando em lugar nenhum? Você não está sozinho. Milhões de pessoas vivem nessa prisão mental que eu chamo de complexo de escassez crônica. É como se você estivesse dirigindo um carro potente, mas com o freio de mão puxado. Por mais que acelere, por mais que se esforce, você não consegue ganhar velocidade. E o pior, você nem percebe que o freio está puxado porque aprendeu a dirigir assim desde criança. Sua mente foi programada para operar a partir da falta. Quando você vê uma oportunidade, seu primeiro pensamento é: isso não é para mim. Quando alguém próspero aparece na sua vida, você pensa: ele teve sorte ou ele nasceu rico. Quando o dinheiro chega, você se sente culpado por tê-lo, como se não merecesse. Provérbios 23:7 revela a raiz do problema, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Sua realidade financeira não é resultado das suas circunstâncias, é resultado da imagem mental que você carrega sobre si mesmo. E se essa imagem foi construída na escassez, você vai atrair escassez, não importa o quanto trabalhe. Hill documentou isso em centenas de entrevistas. Pessoas que cresceram pobres, mesmo quando enriqueciam, continuavam pensando como pobres. Elas sabotavam o próprio sucesso porque, inconscientemente, não conseguiam se ver como ricas. Era como se houvesse um termostato mental que sempre as puxava de volta para a zona de conforto da pobreza. O versículo 1 do Salmo 37 começa com um comando: não te indignes por causa dos malfeitores. Mas por que Davi começaria um salmo sobre prosperidade falando de pessoas más? Porque ele sabia que a primeira barreira para a riqueza é o ressentimento. Quando você vê alguém próspero e sente raiva, você está programando sua mente para rejeitar a prosperidade. É um círculo vicioso mortal. Você odeia os ricos, então sua mente inconsciente faz de tudo para garantir que você nunca se torne um deles. Você critica quem tem dinheiro, então se sabota toda vez que o dinheiro aparece na sua vida. Você foi condicionado a acreditar que ser pobre é ser santo. Então sua espiritualidade se torna uma prisão financeira. Em 1923, um jovem chamado James vivia num cortiço em Detroit, trabalhando 12 horas por dia numa fábrica por salário mínimo. Todas as manhãs, antes do trabalho, ele lia o Salmo 37, porque sua mãe havia dito que traria proteção divina. Mas James estava cansado de apenas sobreviver. Ele queria entender por que alguns colegas conseguiam promoções enquanto ele permanecia estagnado. Um dia, James percebeu algo diferente no versículo 23. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. A palavra confirmados no hebraico é kun, que significa estabelecidos com firmeza como uma fundação. Não estava falando de sorte ou favor divino, estava falando de criar bases sólidas para o sucesso. James começou a observar os colegas que subiam de cargo. Todos eles chegavam 30 minutos mais cedo, estudavam manuais técnicos no horário de almoço e se ofereciam para trabalhos extras. Eles não estavam esperando o reconhecimento, estavam estabelecendo seus passos com firmeza, exatamente como o versículo descrevia. Em vez de apenas ler o salmo como oração, James decidiu usá-lo como manual de instruções. Começou a chegar cedo, a estudar, a se voluntariar para projetos difíceis. Em 6 meses recebeu sua primeira promoção. Em 2 anos, era supervisor. Em 5 anos, tinha sua própria oficina mecânica. Mas aqui está o detalhe crucial. James não mudou apenas o seu comportamento. Ele mudou sua identidade.
Parou de se ver como um operário que pede aumento e começou a se ver como um líder que agrega valor. Essa mudança de identidade foi o que realmente transformou sua realidade financeira. O versículo 25 diz: "Fui jovem e já sou velho, mas nunca vi o justo desamparado." Davi não estava fazendo uma observação casual. Ele estava revelando uma lei. Pessoas que operam a partir da justiça, dar valor antes de receber, nunca ficam sem recursos. É uma equação matemática que funciona independente da economia ou da política. James aplicou isso na prática. Em vez de reclamar do salário baixo, ele focou em se tornar tão valioso que qualquer empresa pagaria bem para tê-lo. Em vez de competir com colegas, ele os ajudava a crescer, criando uma rede de pessoas gratas. Em vez de guardar conhecimento, ele ensinava, estabelecendo sua reputação como especialista. O conceito central que Napoleão Hill descobriu no Salmo 37 é o que ele chamou de mentalidade de herdeiro. É a diferença entre operar como um empregado da vida ou como o proprietário dela. E essa diferença se revela numa única palavra que aparece 16 vezes no Salmo: herdarão. Versículo 9. Os que esperam no Senhor herdarão a terra. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Versículo 12. Porque os abençoados por ele herdarão a terra. Davi não está falando sobre vida após a morte. Ele está descrevendo como a mente próspera funciona no presente. A palavra herdar, no hebraico, é yarash, que significa tomar posse de algo que já existe. Não é sobre criar riqueza do nada. É sobre reconhecer e tomar posse da abundância que já está disponível ao seu redor. Hill percebeu que todos os milionários pensavam dessa forma. Eles não viam escassez, viam oportunidades esperando para serem reclamadas. A diferença é radical. Uma pessoa com mentalidade de empregado pensa: preciso convencer alguém a me dar uma chance. Uma pessoa com mentalidade de herdeiro pensa: preciso descobrir onde posso agregar mais valor. A primeira mendiga oportunidades. A segunda as cria. Hill documentou isso em detalhes. Andrew Carnegie não pediu para se tornar sócio de uma siderúrgica. Ele se comportou como sócio até que a realidade se ajustasse à sua mentalidade. Henry Ford não implorou por investidores. Ele agiu como se já fosse o dono da maior montadora do mundo até que isso se tornasse verdade. O versículo 16 revela o segredo. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Isso não é sobre ser humilde ou se contentar com pouco. É sobre entender que quando você opera a partir da justiça, ou seja, dar valor genuíno, mesmo pequenas quantias se multiplicam. Quando você opera a partir da ganância, tentar tirar sem dar, mesmo grandes fortunas se desfazem. Davi estava ensinando economia comportamental 3.000 anos antes de ela ser inventada. Ele sabia que riqueza sustentável não vem de quanto você consegue acumular, mas de como você se relaciona com o fluxo natural de valor no mundo. A mentalidade de herdeiro muda tudo. Você para de competir por migalhas e começa a criar novos banquetes. Você para de implorar por reconhecimento e começa a construir um valor tão óbvio que o reconhecimento se torna inevitável. Para entender como essa mentalidade funciona na prática, você precisa conhecer a história de José no Egito. Ele é o exemplo perfeito de alguém que aplicou os princípios do Salmo 37 antes mesmo dele ser escrito. José transformou cada tragédia em trampolim, cada injustiça em oportunidade, cada prisão em palácio. Quando José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele poderia ter se revoltado, desenvolvido amargura, passado a vida se vitimizando. Mas Gênesis 39:2 diz algo crucial. E era o Senhor com José, de maneira que ele veio a ser homem próspero.
Note que ele prosperou como escravo, não apesar de ser escravo. Ele encontrou uma forma de criar valor mesmo na posição mais baixa. Hill entrevistou dezenas de milionários que começaram em condições terríveis. Todos tinham essa característica em comum. Eles transformavam obstáculos em degraus. Não ignoravam os problemas, mas os usavam como matéria-prima para construir soluções que outras pessoas pagariam para ter. José fez isso literalmente. Na casa de Potifar, ele não se limitou a obedecer ordens. Ele estudou como a casa funcionava, identificou ineficiências, criou sistemas melhores. Em pouco tempo, Potifar confiava tanto nele que José praticamente administrava toda a propriedade. Ele havia se tornado indispensável. Quando foi falsamente acusado e jogado na prisão, José repetiu o padrão. Em vez de se lamuriar pela injustiça, ele começou a ajudar outros prisioneiros, interpretando sonhos, organizando a rotina do cárcere. Logo estava administrando a prisão inteira. Mesmo atrás das grades, ele havia criado valor e assumido liderança. O versículo 37 do Salmo 37 captura essa mentalidade perfeitamente. Observa o homem íntegro e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. A palavra observa, no hebraico, é chamar, que significa estuda cuidadosamente os padrões. Davi está dizendo: se você quer prosperidade duradoura, estude como as pessoas íntegras pensam e agem. José pensava como proprietário mesmo quando era propriedade. Ele assumia a responsabilidade mesmo quando não tinha autoridade oficial. Ele criava valor mesmo quando não recebia crédito imediato. E o resultado foi que, em menos de uma década, ele saiu da prisão direto para o segundo cargo mais importante do Egito. Hill percebeu que todos os milionários seguiam esse padrão inconscientemente. Eles não esperavam a posição ideal para começar a agir como líderes. Eles lideravam onde estavam com o que tinham, e a posição se ajustava à mentalidade. A transformação final de José aconteceu quando Faraó teve os sonhos sobre as vacas gordas e magras. Todos os sábios do Egito tentaram interpretá-los, mas falharam. José não apenas interpretou os sonhos, ele apresentou um plano completo para administrar a crise que estava por vir. Ele não se limitou a diagnosticar o problema, ele trouxe a solução pronta. Isso revela algo fundamental sobre como a mente próspera funciona. José não disse: haverá 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome. Boa sorte lidando com isso. Ele disse: aqui está exatamente como armazenar grãos durante a fartura para sobreviver à escassez. E aqui estão as pessoas que podem executar esse plano. Ele transformou o conhecimento em estratégia executável. Faraó ficou tão impressionado que disse: acharemos alguém como este, em quem há o Espírito de Deus? E no versículo 41 de Gênesis, lemos: disse mais Faraó a José: vês que te tenho posto sobre toda a terra do Egito? José passou de prisioneiro para primeiro-ministro em um só dia, porque a sua mente já funcionava no nível de primeiro-ministro. Hill descobriu que todos os grandes empreendedores seguem esse padrão. Eles não esperam ter o cargo para pensar como CEO, eles pensam como CEO até o cargo aparecer. Não esperam ter capital para agir como investidores, eles agem como investidores até o capital aparecer. A mentalidade precede a realidade, não o contrário. O versículo 34 do Salmo 37 expressa isso perfeitamente. Espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. A palavra esperar aqui não significa ficar parado. No hebraico é kavá, que significa entrelaçar-se com, alinhar-se completamente com os princípios corretos. José se entrelaçou com os princípios de administração, planejamento e liderança. Ele não ficou esperando que alguém o ensinasse. Ele observou, praticou
e aperfeiçoou esses princípios em cada situação que enfrentou. Quando a oportunidade chegou, ele estava pronto, não apenas mentalmente, mas operacionalmente. Durante os 7 anos de fartura, José implementou o maior projeto logístico da história antiga. Ele organizou a coleta, armazenamento e distribuição de grãos em todo o Egito. Quando a fome chegou, o Egito não apenas sobreviveu, se tornou o centro econômico do mundo conhecido. Países inteiros vinham comprar comida dos egípcios. E aqui está o detalhe que Hill considerava genial. José não guardou rancor dos irmãos que o venderam. Quando eles apareceram no Egito procurando comida, ele os perdoou e ainda os trouxe para viver em abundância. Ele entendeu que rancor é o maior bloqueio para a prosperidade duradoura. A história de José revela o princípio mais poderoso do Salmo 37, a lei da semeadura estratégica. Versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. A palavra alimentado, no hebraico, é ra'á, que significa pastorear, cuidar de recursos de forma sustentável. José não apenas sobreviveu à escassez, ele criou abundância para uma civilização inteira. Mas isso só foi possível porque ele plantou sementes certas durante os anos de preparação. Cada injustiça que sofreu, cada habilidade que desenvolveu, cada relacionamento que construiu, se tornou parte de uma rede que o sustentou quando chegou ao poder. Hill percebeu que todos os milionários faziam isso instintivamente. Eles investiam em si mesmos durante os anos obscuros, desenvolvendo competências que pareciam desnecessárias na época. Warren Buffett estudava relatórios financeiros por prazer quando era adolescente. Bill Gates programava computadores quando ninguém sabia para que eles serviam. Eles estavam se preparando para oportunidades que ainda não existiam. José tinha essa visão de longo prazo. Quando interpretou os sonhos de Faraó, ele não estava apenas prevendo o futuro. Estava projetando como transformar uma crise inevitável numa vantagem competitiva permanente. O Egito não apenas sobreviveu à fome, se tornou a primeira potência econômica mundial porque José pensava em décadas e não em meses. Durante os anos de escassez, quando outros países estavam desesperados, José negociou de forma que o Egito adquiriu terras, gado e até pessoas de nações inteiras. Ele transformou uma crise temporária numa expansão permanente de poder. Mas isso é crucial. Ele fez isso de forma justa, oferecendo valor real em troca. Hill documentou que todos os grandes impérios empresariais foram construídos dessa forma. Durante crises, enquanto a maioria das pessoas entrava em pânico, os futuros milionários identificavam oportunidades. Eles compravam quando outros vendiam, investiam quando outros se escondiam, expandiam quando outros se contraíam. O versículo 19 promete: não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Essa não é uma promessa de milagres sobrenatural. É uma lei econômica. Quem se prepara adequadamente transforma crises em colheitas. Agora você entende por que Napoleão Hill passou 2 décadas estudando essa conexão entre prosperidade bíblica e riqueza prática. O Salmo 37 não é apenas um texto religioso. É um algoritmo de transformação que funciona independente da sua crença. Davi codificou nele os mesmos princípios que José aplicou no Egito e que todos os milionários modernos usam instintivamente. Os próximos 30 dias da sua vida podem ser completamente diferentes se você decidir aplicar o que descobriu aqui. Não é sobre religião. É sobre princípios universais de prosperidade que funcionam para qualquer pessoa disposta a seguir o método. Comece hoje mesmo. Leia o Salmo 37 não como um pedido desesperado por ajuda, mas como um manual de instruções deixado por alguém que transformou um reino pobre numa potência mundial. Cada versículo é um degrau na escada que separa você da vida financeira que realmente merece viver.
A chave secreta sempre esteve nas suas mãos. Agora você sabe como usá-la. Que Deus abençoe você.